Sala de debate. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E Parque Hotel Morotim, o local ideal para seu evento. Roberto Bisonho. Meio-dia e 4 minutos. Temperatura de 23 graus e 4 décimos. Uma temperatura quase que de verão. Mas, a chuva e o frio estão chegando novamente. KL Seguros, valor para o que é seu. O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi. Invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Parque Hotel Morotim, o local ideal para o seu evento. Na assistência técnica, Gabriel Serve Prado. Debatedores desse primeiro dia do mês de agosto, Eduardo Rolim, Werner Hempel e Claudemir Pereira. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Dizia-se, né, Rolim, que agosto era o mês do desgosto, mês do cachorro louco. Mas do cavalo magro. Tem pelo menos duas pessoas importantes de aniversário hoje. Opa! Uma é a Bianca Pereira, na minha casa. E a outra, o Fabiano Pereira, ex-deputado, que está de aniversário hoje. Também teu parente. Não, Pereira, mas a família Pereira é outro galho. Muita gente. É outro galho da árvore. É outro ramo. Tem mais uma pessoa importante que nasceu hoje, mas eu me esqueci o nome, eu acho que devia ter anotado alguém ilustre. Mas essas duas, das minhas relações, pelo menos, são essas duas. Mas importância por importância, importante é a chegada do Giorgio Forgerini. Também. Que se soma... Que não está de aniversário hoje. Que não está de aniversário. Que se soma à equipe de debatedores da Antena 1. Mas eu quero resgatar, com a permissão dos debatedores de hoje, um assunto de ontem. E também a cobrança que fizeram alguns participantes, porque ontem não tiveram vez. Não é que não tivessem vez, não houve tempo. Nós terminamos o programa e ainda tinha gente mandando mensagens, então não foi possível divulgar todas. Houve uma efervescência no programa. Tem dias que o fogo pega, tem dias que o debate realmente é mais acirrado e se estende, e eu não quero, às vezes, interromper para não perder a meada, senão fica aquele histórico. O que eu estava falando mesmo? Bom, mas é o seguinte, ontem, aqui eu não me recordo qual dos debatedores, que quando nós tratamos o assunto da proibição das carroças no centro de Santa Maria, há um projeto do vereador Caos, inclusive, eu acho que é hoje que está acontecendo, né, Claudemir? Ontem, na Praça Saldanha Marinho, com relação, inclusive, a dois fatos que aconteceram de dois animais que morreram por maus tratos. Claro, isso aí teve desdobramentos e repercussões a ponto de se tentar regulamentar. Foi um movimento do vereador no centro da cidade, um abaixo-assinado. Isso aí, tá com relação a este assunto. E não sei qual dos debatedores que falou que alguns animais eram comprados naqueles que já não servem mais para o uso da Brigada Militar e que depois pegavam esses cavalos e atrelavam as carroças e saíam por aí. E o Luiz Carlos Santos esclarece o seguinte: Buenas, que eu saiba, a Brigada não vende cavalos. Ela entrega para depositários fiéis com regras, inclusive com restrição de puxar carroça. Então, esclarece um fato que aqui foi dito... Não, na verdade vende sim. Inclusive há 2 anos atrás, o governador Sartori fez uma licitação para alienação, para venda de vários cavalos. Verdade.
E era preço de bagatela, R$200, R$150, alguma coisa assim. O Estado queria se livrar da manutenção. Exatamente. Bom, então... Para não dizer que queria se livrar dos cavalos, queria se livrar da manutenção dos ditos custos. Bom, mas hoje está havendo o lançamento, e eu gostaria que o Rolim explanasse o assunto, da carreira de médico federal. Isso. O que vem a ser isto, doutor Rolim? Isso é uma grande notícia que vem em atendimento a uma reivindicação da classe médica brasileira, do Conselho Nacional de Medicina e de todos os setores médicos, que nunca tiveram definido uma carreira médica. E hoje, por notícia que eu recebi, vai ser lançado, através do Ministério da Saúde, pelo presidente Bolsonaro, a carreira oficial de médico de Estado, que vai ser uma carreira respeitada e não ridicularizada como até agora tem sido. Não se concebe, por exemplo, que prefeituras municipais, inclusive aqui de Santa Maria, faça concurso público para a carreira de médico municipal, pagando inicialmente 2.400 ou 3.000, uma coisa, uma remuneração ridícula. Quando, por exemplo, a carreira do meu ilustre amigo Forjarini, a carreira de advogado público, é uma carreira que sai com vencimentos de 18, 19, 20 mil reais. Então, é uma diferença muito grande e um tratamento muito desigual que é dado, ou sempre foi dado para o médico e para... Com isso, com a carreira de Estado, o médico tem um plano de progressão funcional que lhe garantirá não somente uma remuneração adequada, respeitada, como também uma aposentadoria no final da sua vida profissional que peça que ele vá mendigar, como tem acontecido com muitos médicos por aí. Tá? Então, isso aí é uma ideia que me agradou demais, eu já fiz a referência aqui e quero saudar essa medida do governo Bolsonaro, que, aliás, foi uma promessa que ele fez como candidato. Bom, Rolim, o seguinte, é que o Claudemir tem aqui, está a postos, sobre esta medida provisória que se falou. Claudemir. Foi assinada hoje a medida provisória que o Congresso Nacional, ela entra em vigor imediatamente, o Congresso Nacional tem 120 dias para aprovar, chancelar, mudar, etc. Sim. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assinaram nesta quinta-feira a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil, que pretende substituir mais médicos. O governo informou que pretende ampliar em cerca de 7 mil vagas a oferta de médicos para municípios com maiores vazios assistenciais, não é? Para a cidade maior, né? Ao total, o programa terá 18 mil vagas, sendo cerca de 13 mil em cidades com dificuldade para conseguir médico. Vou avançando aqui porque é comprida a notícia e vamos ao que... O interessante é que eles terão que fazer 2 anos de especialidade. Onde é que está isso aqui? Depois de ingressarem nesse programa? Ou para ingressar? Eles ganharam uma bolsa por 1 ano, né? 2 anos. Por 1 ano eles ganharam uma bolsa daqui. O Ministério da Saúde informou que nos 2 primeiros anos do programa, os profissionais que fizerem curso de especialização receberão uma bolsa no valor de 12 mil mensais, com gratificação de 3 mil para locais considerados remotos e 6 mil para atuação com indígenas e localidades ribeirinhas e fluviais. Os médicos aprovados do curso realizarão prova para obter título de especialista em medicina de família e comunidade, o que permitirá a contratação com carteira assinada no programa. Isso. A contratação via CLT terá 4 níveis salariais, com progressão a cada 3 anos de participação no programa. A cada 3 anos, um nível. Podendo chegar a 31 mil. O primeiro nível salarial poderá chegar a 21 mil, desde que o cara está numa ribeirinha, não sei o que lá, e podendo chegar a 31 mil conforme a localidade de atuação.
Contratação será feita no âmbito da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, ADAPS, criada pela MP, assinada hoje. O importante é isso, que vai permitir que um médico possa ser localizado num local, uma cidade pequena, ou até, como fala aí, ribeirinha, ou em locais distantes, de difícil acesso. O médico estará seguro e não dependente de governos municipais que mudam e desistem dos planos que fazem. Né? Então lá o médico estará seguro, com uma remuneração adequada, poderá constituir uma família, terá segurança para isso, e isso aí é o mais importante. Vem complementar esse programa dos Mais Médicos, que já está funcionando, mas que tem as suas precariedades. Esse novo programa, eu creio que vai resolver uma lacuna muito grande e muito importante no país. Eu penso que quem pode falar sobre isso são o Weber e o Rui, mas eu queria só fazer um dado. Não é muito pouco, porque eu conheço recém-formados com residência que estão trabalhando em cidades pequenas ganhando R$25 mil de saída. Só uma pergunta. Mas não é comum, Claudemir. Não. Pode até ganhar isso aí, eu não duvido. Agora, não é comum. São exceções. Muito bem. São os municípios pequenos, porque um município com capacidade de pagar R$25 mil deve ser um município médio ou grande. Não será um município pequeno. Agora, esses do município pequeno, desse plano de carreira médico, irão justamente para os locais mais inóspitos, os mais distantes, os mais difíceis de contratarem ou de manterem um médico. Isso será fator de desenvolvimento, porque todos nós sabemos que um médico numa cidade pequena no interior é um elemento de proa que vai, inclusive, incentivar investimentos, criação de criação de indústrias, essa coisa toda que acontece. O exemplo que eu tenho de momento aqui para dar é o seguinte: o doutor, me ajuda, que é ginecologista, que foi prefeito de Silveira Martins. Balém. Hein? Balém. Doutor Balém, médico em Silveira Martins, conduziu o processo de emancipação. E foi o primeiro prefeito de Silveira Martins. Então, isso caracteriza o trabalho do médico, porque o médico está dentro de uma cidade, está em constante contato com as mazelas da sociedade, com as doenças, não só das pessoas, como do próprio corpo social. Então, o médico tem essa destinação de corrigir doenças e propor soluções sociais. Muito bem. Werner Hempel? Em relação ao relato inicial do Dr. Rolim, tem um reparo a fazer. Na verdade, a carreira de Estado não é exatamente como o senhor imagina. Eles não serão funcionários públicos, a exemplo da Polícia Federal, da Receita Federal, porque serão contratados pelo regime da CLT. Tudo bem. Portanto, serão empregados públicos e, portanto, a sua aposentadoria vai respeitar o limite do regime geral da Previdência. Tudo bem. Que é inclusive, ali hoje poderão de fazer a sua R$5.000. poupança também. Sim. Então, tem esse senão. Né? Eles não terão a aposentadoria que outros setores terão. Uma das coisas que eu não entendi aí, Claudemir, é se eles serão vinculados ao Ministério da Saúde. Porque é quem está assinando... Porque nos hospitais universitários nós já temos funcionários públicos federais de carreira que são vinculados ao Ministério da Educação. Werner, quem assina a MP é o ministro da Saúde. Da Saúde, E considero que isso é importante, não tenho a menor dúvida de que isso é importante. Mas eu penso, como estávamos falando antes do início do programa, que não custaria olhar, que houvesse um olhar para uma outra questão que nós já abordamos aqui no programa tempos atrás. Sim. Que seria a questão de associar o serviço civil obrigatório. Aquilo que nós falamos, o sujeito que se forma numa universidade pública, que teve a sua vida, né, profissional financiada pelo povo brasileiro através de uma universidade pública, desce um ano da sua vida remuneradamente, e não com salário de fome, remuneradamente e bem remunerado, de volta à sociedade brasileira. Mas a ideia não é boa. Com essa questão... A ideia não é boa. Hã? A ideia não é boa. Qual é a ideia? Essa.
Sabe por quê? Por quê? Porque questão de 15, 20 anos atrás eu fiz a sugestão a um deputado federal deste assunto. Não é boa para o deputado esse. Porque eu tinha visitado um serviço, viu? Um serviço na América Latina em que os profissionais formados em escolas públicas prestavam 2 anos de retribuição com a sua atividade para o governo. Sim. Com bolsa, bem estruturado, locais adequados, visitei alguns locais adequados, um salário digno, então, mas eles eram obrigados. Aquele que não quisesse fazer esse estágio, indenizaria o governo do que recebeu de ensino. Mas é evidente... Mas isso aí nunca foi para frente. É evidente também que isso se insere, de certa forma, na estratégia de saúde da família. Sim. Porque os médicos terão que ter especialização nesta área. O que é bom. Sim. O que é bom. Porque um médico de saúde da família, com alguma experiência, ele consegue resolver 90%, 95% dos problemas no local. O generalista. Não apenas generalista. Ele é uma pessoa mais preparada do que o clínico que simplesmente sai de uma... Seria, Werner, a medicina cubana? Pode até ser. Que funciona assim? Pode até ser, porque, por exemplo, a medicina de Santa Rosa, que é exemplo no estado do Rio Grande do Sul, Osmar Terra não teve nenhum problema de chamar os cubanos para instalar lá. Ou seja, existem questões que não precisam ser políticas, ideológicas, podem ser de lógica. O sistema é bom, ele funciona bem. Eu visitei, e Osmar Terra adorou, porque depois disso ele se elegeu deputado. Evidentemente, se não fosse por isso, ele estava lá em Santa Rosa. Tu visitaste isso aí também, né? Ei, Werner, tu visitaste no tempo em que ele era prefeito lá? Após. Mas vingou. E agora ainda está muito bom. Eu sei que alguns vereadores aí da Câmara recentemente foram e ficaram muito bem assim, impressionados. Sim. Porque funciona. É um alegrão num posto de saúde, não é cara feia, não é pessoas constrangidas. Realmente impressionante o que acontece em Santa Rosa. Eu estava esperando Mas em Santa Rosa, Dr. Rolim, eles fizeram o seguinte, eles transformaram a Secretaria Municipal de Saúde numa fundação pública de direito público. Ou seja, eles mantiveram o status de funcionários públicos, mas desta forma conseguiram separar o pessoal da área da saúde da remuneração geral da prefeitura. Portanto, puderam acrescentar... Não seria similar a EBSER? Com nível municipal? Não é similar a EBSER. Tem alguma a EBSER é uma fundação pública de direito privado. Por gentileza, eu só preciso, e gostaria que vocês fizessem... Não, pois é, por isso, fazer um break aqui, um espaço, para dar uma boa tarde ao Rui Gifone, que chegou em meio a este assunto. Tudo bem, Rui? Tudo bem, bom dia a todos. Desculpe, o Fogerini, prossiga. Só para a gente perceber como o Brasil é um país paradoxal, A gente discute todo santo dia a questão da descentralização do Brasil, do federalismo, da concessão de autonomia aos entes federativos, aos estados, aos municípios. E qual é a solução que se dá à saúde? Centralizar mais uma carreira. Ou seja, mais um pouco, nós estamos tirando o poder do prefeito, o poder do governador, o poder da autoridade local para decidir com relação às coisas do seu cantão, com relação às coisas do seu rincão. E vamos lá, quem é que tem, em tese, maiores capacidades de estabelecer o que é prioridade dentro da sua região? É o prefeito, é o vereador, é o governador. Mas qual é a solução que nós encontramos? E eu vou dizer, eu devo dar uma certa parcela de razão para o governo federal. Sim, porque muitas vezes a gente não pode confiar na prefeitura lá de Sambiquinhas. O que é admirável no teu reconhecimento. Sempre vai ter a coerência da minha parte. É por isso que eu digo, Não é, nesse caso em específico, não é o governo que é paradoxal, é o Brasil que é paradoxal. Porque ao mesmo tempo em que a gente pleiteia uma maior descentralização, federalização, a gente se depara com essa necessidade de centralizar, porque senão a coisa não funciona. Mas tem um debatedor aqui que defende a federalização do ensino básico. Sim, a não ser que o capitão Bolsonaro
queira destruir o SUS, esses médicos terão que se submeter à lógica do SUS. Eles não vão ser um ente fora do SUS, nem podem ser, a não ser que ele destrua o SUS e destrua a questão do controle social. Os conselhos municipais de saúde da região onde eles atuarem vão ter ingerência sim sobre eles. E os prefeitos vão ter ingerência sim. Me permite... Assim como ainda entre nós hoje existem médicos que são vinculados ao governo do estado. Eles não foram extintos ainda. Eles ainda estão trabalhando no município. Isso. E me permite esclarecer uma situação que eu acho que pouca gente conhece. Quando foi lançado o SUS como proposta de modelo de saúde comunitária, eu era diretor do hospital universitário. E eu estudei todo o projeto, todos os seus detalhes. Uma das coisas que me chamou mais atenção e que eu não vi ainda, talvez que o Werner possa me dizer que em Santa Rosa tem, mas que não vi aplicado na maioria das situações municipais, é o seguinte: o desenho original do SUS previa, no meu tempo, não sei se ainda está lá, mas deve estar, que existem várias etapas de municipalização do projeto. E a última etapa, que é eu não sei como é que é, plena. A etapa plena, o município recebe as verbas federais, que são calculadas assim, naquele tempo, não me recordo bem, mas era uma quantia assim, R$10 por habitante. Então, dependendo da população do município, ele ia ter uma verba destinada no valor X, proporcional aos seus habitantes. E essa verba, quando atingido a situação plena, é administrada pelo município. Ele não recebe, não fica mais mendigando verbas para o Estado, que atualmente, nesse plano do SUS, é o que segura todas essas verbas. E depois vai dando para os municípios na medida da sua vontade política. E então, essa etapa do projeto do SUS, se fosse cumprida, ou se chegasse a ser cumprida aqui em Santa Maria, nós teríamos recurso suficiente para muita coisa. Uma das razões pelas quais Santa Maria nunca foi da semiplena para a plena é que quando a plena acontecer, as medicações excepcionais de alto custo também ficarão para a prefeitura. E não para o governo do estado mais. E aí o pessoal arrepia, porque aí é um ralo. Né? O dinheiro se vai. Imagina, né? Existem medicações que os pacientes recebem aí que gastam 200 mil por mês. Né? Como é que... Opa! Está no ar ainda. Voltou? O Gabriel, informação. Estamos no ar. Caiu a luz aqui. É um prisco só. Repentinamente apagou a luz aqui no estúdio, mas nós continuamos no ar. Cumprir com isso, né? É preciso muita coragem para dar esse passo. Muita coragem, muita coesão. Né? Mas aí tem um outro aspecto. O município vai administrar também essa questão que é social. Sim. Porque com um montante de verbas destinado a atender a saúde do município, aí terá que haver também uma comissão ou alguém que vá declarar ou vá controlar quais as necessidades verdadeiramente sociais. Porque existe, por exemplo, despesas que são mantidas pelo governo que, no fundo, do ponto de vista social, é um desperdício. Porque existem moléstias de alto custo, individual, e que não trazem nenhuma vantagem para o coletivo. Não contribui. Mas não tem como deixar essas pessoas... Pois é, mas aí terá que haver essa preocupação. E isso aí não é fácil de resolver. É a mesma coisa como o juiz faz, por exemplo, de declarar, obrigar um hospital, dar uma ordem para o hospital internar numa UTI um paciente, quando a UTI não tem lugar e não tem condições. Então aí terá que haver uma decisão. Quem é que sai da UTI para dar lugar para aquele, ou quem é que entra? Isso aí é muito delicado e é uma questão que vai surgir.
Terá que surgir. Justamente para isso, e eis o meu medo, né, existem instituições aqui no Brasil, uma delas é a Fiocruz, que elas trabalham justamente na elaboração do mapa epidemiológico, né, do Brasil, estabelecendo quais são as regiões que têm carência disso, daquilo outro, onde é que tem maior incidência dessa doença, daquela doença e assim por diante. Mas agora, recentemente atrás, o próprio ministro Osmar Terra fez um discurso insuflado contra a Fiocruz e contra todas as evidências científicas levantadas pela Fiocruz. Então a gente vê que a medicina governamental brasileira ela não é feita tanto a partir de evidências. Ademais, saúde. Saúde não é feita exclusivamente por médicos. Nós temos agentes comunitários de saúde, nós temos enfermeiros, nós temos uma pleiade de profissionais que também atuam e que dão a retaguarda necessária para o médico. Eu estava lendo uma pesquisa de uma estudante de geografia da URGS, em que ela levantava justamente o atendimento de agentes comunitários de saúde e as regiões onde tinham agentes comunitários de saúde registravam muito menos atendimentos em postos de saúde. Uhum. Por quê? Porque aquelas crianças lá estavam bem nutridas, estavam básica, bem limpas, claro, bem higienizadas, porque tinham uma orientação. Então vejam, a coisa começando por baixo, de uma maneira mais elementar, principiológica, a gente consegue desafogar lá em cima. Mas esse é o desenho do SUS. Justamente. É esse o desenho do SUS, evitar a hospitalização. E esses profissionais devem ser hospitalar, valorizados também. Jorge, assim, ó, na minha experiência e na minha visão, né, daquilo, não que nem o Bolsonaro, né, mas aquilo que eu já consegui enxergar, né, o que acontece? O colapso da estratégia de saúde e família, antes do programa de saúde e família, ele ocorre... Pode seguir. Deu outro pico de luz aqui no estúdio, mas nós temos um aparelhinho chamado No Break que mantém a gente no ar. Ele ocorre... Perdi o fio da meada. Estava falando do programa Saúde da Família... do Estratégia de Saúde da Família e os problemas que ele enfrentou. Os problemas decorrem de que os médicos não se sentem atraídos pelo salário pago. Claro, é isso aí. Esta é uma medida que pode colocar os médicos nas equipes da estratégia faltantes. Por exemplo, aqui em Santa Maria, eu não sei agora quantas, mas eu duvido que existam 5 equipes completas. 5 equipes completas, né? Então, na verdade, a coisa não funciona. O Jorge estava falando que isso é uma equipe. Eu tenho uma noção exata de que é uma equipe. Por exemplo, eu tenho a noção de que lá no hospital de caridade, onde eu mais trabalho, a pessoa que faz a limpeza tem muita importância, né? Se ela não estiver para fazer a limpeza, o médico não trabalha da mesma forma. O enfermeiro não trabalha da mesma forma. Isso é um conjunto. Assim, a equipe de saúde da família, também, como o próprio nome diz, é uma equipe. E, por exemplo, né, alguém que incentive hortas comunitárias, né? O Bibi, que é o Yuchem, que era pediatra, que tinha um programa aqui no José Otão, que é perto daqui, ele fez um incentivo às hortas na região daqui e começou a perceber que as crianças que tinham horta em casa tinham melhor desempenho escolar e melhor saúde, por exemplo. Então, programa de hortas comunitárias, programa de educação física, né? Dentista, isso e aquilo, e entra um monte de gente, assistente social, que pode entrar nessas equipes, e aí sim nós teremos um atendimento mais global. Mas sempre ressaltando, e eu concordo contigo, Jorge, que o médico não é um Deus todo-poderoso. Nesse sentido, eu quero dar um testemunho, porque eu vivenciei esse problema. Desde a criação do SUS, a implantação desse serviço a nível municipal, já desde o início teve uma série de incorreções. E aqui, no meu ponto de vista, uma das principais é justamente esse dos visitantes de saúde. Assistentes sociais, né? Como é que chama? Agentes comunitários. Perfeito. Isso aí, o agente comunitário, nesse desenho, é peça fundamental. Determinante. Ele é que vai estar em contato diário com as famílias e vendo as necessidades e orientando, inclusive, atendimento médico. Bom, eu
sempre pensei que esse agente deveria ser uma pessoa afeita aos problemas da saúde, conhecedor do assunto. Então, numa cidade como Santa Maria, nós teríamos uma pleiade de pessoas indicadas para isso, seriam os estudantes da área da saúde, que já têm uma formação, né? Mas, na grande maioria de municípios, esses cargos foram preenchidos por militantes do partido do prefeito. Muito bem. Despreparados para isso. Então o programa já não funcionou direito no início por causa desse erro fundamental. A participação do ouvinte no Sala de Debate é para o consórcio Spengler. O sonho é seu, a segurança é nossa. Participe através do WhatsApp pelo número 99203-6874, pois o nosso ouvinte Charles Maia manda dizer o seguinte: olá, bom dia. Acho muito importante os esforços do governo no fortalecimento do provimento médico. No entanto, as periferias das cidades médias e grandes possuem grandes dificuldades em conseguir médicos para as unidades básicas. Em Santa Maria, já foram mais de 20 médicos pelo programa Mais Médicos. Atualmente, o número está pela metade. E os contratos serão apenas encerrados. Segundo o governo atual, Santa Maria não receberá profissionais de nenhum desses dois programas, alegando que as prefeituras poderiam bancar este atendimento, sendo que sabemos as condições da nossa gestão. Em 2020, perderemos os 12 médicos restantes. Espero que mudem esta postura, nos diz Charles Maia. Vamos ao intervalo comercial e já retornamos com a Sala de Debate.